Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Entramos para mais uma sexta-feira, rompemos o nosso amado Senhor. Você já louvou a Ele, já engrandeceu o nome dEle. Nesta manhã, bendiga, exalte, celebre, porque este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos neles. Vamos profetizar sobre o nosso dia? Declare aí que esse dia é um dia cheio de paz, é um dia cheio de surpresa, que as decisões assertivas nesse dia sejam tomadas com sabedoria, que a graça, a bondade te seguirão todos os dias da tua vida, que a imensa presença do Espírito Santo gloriosa possa habitar em nossos corações, que tudo que nós temos é o Senhor e tudo que nós devemos desejar é o Senhor, é a presença do Espírito Santo de Deus. Profetize que esse é o dia que coisas poderosas começarão a manifestar, respostas de oração virão até você. Sorria, se alegre, celebre, jubile ao nome do Senhor, porque o maior antídoto contra a tristeza é a alegria, é o sorriso, é a celebração. E a maior raiva que tu podes fazer para o teu adversário é se alegrar. E o maior favor também é ficar triste. Mas manda essa tristeza embora, essa angústia embora, essa depressão embora e celebre e exalte o nome do Senhor, porque nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma vai chegar à tua terra. Profetize sobre a tua casa, sobre os teus filhos, que a bênção do Senhor alcance a tua casa, a tua geração e até a terceira e quarta geração. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor alcançam os fiéis até a terceira e quarta geração. Mas também a justiça de Deus e o seu juízo pesa sobre os desobedientes até a terceira e quarta geração. Todos nós temos uma escolha a fazer e podemos fazê-la. O Senhor nos deu o poder de escolha e todos nós temos que escolher de que lado iremos ficar, de como iremos discorrer a nossa vida, de como viveremos todos os nossos dias, para quem correremos, a quem adoraremos, a quem serviremos. Josué, no final da sua vida, ele não se deixou corromper. Ele disse, se vocês quiserem, falando para Israel, adorar os deuses da terra de onde vocês estão, vocês podem adorar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha mais de 80 anos quando ele libera essa palavra, mas mesmo assim o coração dele ainda queimava por Deus, ainda desejava pela presença. E ele não estava titubeando, ele não tinha dois corações, não, porque a Bíblia diz que um coração dobre, um coração duvidoso, ele não pode agradar ao Senhor e ele é levado de um lado para o outro, é inconstante em todos os seus caminhos, não tem firmeza. Mas quanto a ele e a casa dele, ele tinha certeza, a minha casa não vai recuar. A minha casa não vai retroceder, eu não vou me apostatar, porque muitas pessoas se apostatam no final da sua vida. Deixam de crer, deixam de colocar lenha sobre aquela chama que havia desde o princípio, sobre aquela fogueira, para que o fogo continuasse ardendo. E ele disse, uma certeza eu tenho, não vou me corromper, não vou me apostatar, vou servir ao Senhor todos os dias. Que isso? Escolha, decisão. Já falei muitas vezes aqui no Café com Gratidão que decisões decidem destinos. Falando de Jesus para um morador de rua, quarta-feira eu disse a ele, todos nós temos uma decisão para tomar. E Deus, ele não quer te ver jogado no chão, mas ele te ama e ele tem um plano para a sua vida. Se levante, é tempo de se levantar. Eu disse, eu não sei por que você está aí, eu não sei o que fizeram com você, mas de uma coisa eu sei. Se alguém te abandonou, meu Deus nunca te abandonou. Ele te ama e ele quer te salvar. Porque a decisão de sair do lugar, porque muitas pessoas podem se vitimizar e dizer, não, eu não tenho saída, eu não tenho solução, eu não sei para onde ir. Não, você pode até não saber ou fingir que não sabe, mas todos nós temos uma decisão a tomar. E o lugar que estamos é de fato pela decisão que nós tomamos. Decisões decidem destinos. Então, não podemos jogar a culpa da onde estamos nas costas de ninguém, porque cada um tem suas demandas, tem sua vida, tem seus problemas e cada um é responsável por suas escolhas. Então precisamos decidir. E o que nós falaremos hoje no Salmo 73:17 fala sobre decisão. Olha só o que Asaf fez. Diz assim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o fim dos ímpios. Aqui Asaf, adorador, levita da casa de Deus, ele foi separado por Deus para
adoração sincera, para cuidar do templo do Senhor, de tudo o que acontecia ali no templo, os levitas eram responsáveis. Até mesmo quando Israel estava no meio do deserto, eles eram os responsáveis por carregar a presença do Senhor, simbolizando a Arca da Aliança. E também eles eram os que tiravam as tendas, montavam o tabernáculo e todas essas coisas. Então Asaf tem um dia que ele começa a olhar não mais para o alto, mas para os lados. Começa a observar como os ímpios caminham. Ele diz, Senhor, eu olhei, eu observei que eles não sofrem, eles não adoecem, eles vivem bem e ainda blasfemam do Senhor, dizendo, Deus não verá isso. Eles falam o que querem, eles fazem o que querem, eles caminham como querem. Nas suas bocas, eles têm palavras que levam multidões após si. E eu, Senhor? Então ele começa a olhar para o ímpio prosperando e ele sempre está padecendo, ele sempre está sofrendo, ele se acha que a purificação que ele tem tido, a separação, porque os levitas eram de fato consagrados ao Senhor, separados para o Senhor, eles eram até um povo que não tinham herança no meio dos seus irmãos, porque a herança deles era o Senhor. Olha que profundidade. Eles só moravam, eles só comiam do que os irmãos deles, o povo de Israel, deixava, porque eles eram do Senhor. Então era um povo que o próprio Deus cuidava e carregava. E ele diz aqui, Deus parece que não estava vendo o que ele estava acontecendo aqui. Tudo que ele fez até agora foi em vão, foi inútil. Em vão ter me consagrado para o Senhor, foi em vão estar na obra do Senhor, foi em vão servir ao Senhor e os meus irmãos, foi em vão purificar o meu coração, foi em vão ser inocente e me guardar até agora. É isso que Asaf, ele estava sentindo tudo isso, angustiado e entristecido, porque ele achava que Deus não estava vendo ele. Quantas vezes nós padecendo em nossas dores, achando que todos nos abandonaram, que ninguém nos entende, que o Senhor não está vendo. E a pior coisa que tem é quando olhamos para os lados e para trás e esquecemos de olhar para o alto. E a Bíblia diz, olhai para o autor e consumador da vossa fé. Entende que o nosso socorro vem do alto, não podemos ficar olhando para a direita nem para a esquerda? Quando Asaf começou a olhar, ele começou a ver muitas coisas, ele começou a sentir inveja, uma amargura, uma angústia entrou em seu coração e ele estava sendo sufocado por ela. Quando olhamos para o nosso redor, nós perdemos o foco, nós perdemos o alvo, nós perdemos o interesse por algo mais excelente. E nós achamos que toda a nossa vida foi desperdiçada, que não valeu a pena viver para Deus, que Deus não está nem aí para nós, mas isso é uma mentira do diabo. A mesma cilada que Satanás colocou na frente de Asaf, a mesma semente maldita e maligna que ele implantou em seu coração, em seus ouvidos e em seus olhos para o cegar, para que ele não enxergasse a verdade de Deus, está sendo plantada nesse tempo também, por vezes, em nosso coração, com a nossa autorização. Sim, Satanás, ele vem sorrateiramente e sem perceber nós damos legalidade e autoridade para que ele implante em nosso coração uma semente que faça sufocar a chama do Espírito Santo, afasta a presença do Senhor e que tira de nós o desejo de adorar, o desejo de buscar, o desejo de viver em Deus. E aí, nesse momento, nós começamos a naufragar, começamos a perder tudo que toda uma vida nós construímos. O nosso castelo começa a ruir desde o alicerce, desde as profundezas. Ele começa a desabar, porque começamos a perder o foco e começamos a nos distrair. Não se distraia. Continue olhando para o autor e consumador da tua fé. Perceba que é sobre a decisão. Quando Asaf decidiu tirar os olhos do Senhor, por causa das suas dores, por causa do que ele sentia, por causa do mal que começou a entrar no seu coração através da sua permissão, ele começou a se afastar do centro da vontade de Deus. Mas ainda há esperança, porque assim como ele decidiu ir para longe, olhando para o lugar errado, perdendo o foco, ele também decidiu entrar no templo do Senhor. Ele disse, até que eu entrei no santuário, olha, o inimigo só perseverou contra mim até que eu entrei no santuário de Deus. O inimigo só prevaleceu até aqui, tirando o meu foco, até que eu voltei em si, caí em si e me tornei a Deus. Entrei no seu santuário. Por quê? Porque eu olhava tanto para os ímpios que nem no santuário eu queria entrar mais.
Não queria entrar no secreto, não queria entrar na presença de Deus. Mas aí eu queria uma resposta, porque eu busquei dentro de mim e não achei. E todas as vezes que eu estou confusa, quanto mais eu vasculho dentro de mim, mais confusa eu fico. Mas quando eu entro na presença do meu Senhor, do meu Criador, do Deus que me separou, do Deus que me escolheu e plantou em mim uma grande obra e tem em mim um plano magnífico, eu nunca ficarei frustrado e nem confundido. Jamais ficarei perdido, porque o Senhor me resgata. Ele disse, eu fiquei até entrar no templo, até entrar na presença, até voltar no lugar que eu nunca devia ter saído. E aí Deus falou comigo, Deus me fez entender. Ei, não importa quanto você está confuso nessa situação, não importa quantas sementes malditas o teu adversário implantou, não importa quanto murmurinho, quantos ruídos têm vindo ao teu coração. O Senhor é aquele que te alcança no dia que você decidir voltar para um lugar que você nunca devia ter saído, da presença do Senhor, do Santo dos Santos, do átrio de Deus, do lugar secreto, do esconderijo do Altíssimo. Falamos ontem sobre o Salmo 91, o esconderijo, habitando, não de passagem, mas a habitação perpétua. E era isso que Deus tinha para Asaf. Não queria ele por outros lados, queria ele habitando na tenda do Senhor. E ele disse, aí eu entendi qual é o final dos ímpios. Porque todos os meus anseios, todas as minhas angústias, preocupações e dilemas na presença são solucionados. Todo o meu coração que estava angustiado, tudo isso é dissipado, porque a paz que excede todo entendimento que não achamos no mundo e nem lugar algum está somente na presença dele. E é nele que eu me encontro, é nele que eu me reconheço. Quando Asaf entrou, Deus coloca o espelho diante dele. Eu já disse isso aqui também, gente. Quem acompanha nós aqui sabe que eu sempre falo sobre isso, que nós encontramos ou reencontramos a nossa identidade em Deus. Quando eu não sei quem sou, quando estou perdido, quando eu não sei para onde vou, o que eu faço, para que eu fui criado, o que eu estou fazendo aqui, eu me encontro com Deus e Deus coloca um espelho diante de mim e eu consigo ver quem sou, para que fui criado e acho o meu propósito, o meu desígnio, o meu objetivo. E Deus começa a partir daí trabalhar em mim e se manifestar em mim de uma forma poderosa que eu nunca havia o conhecido. Então ele se reencontra aqui, nunca é tarde para se reencontrar em Deus. Aleluia, não importa para quanto longe você foi, não importa onde você está, não importa para quão profundo do abismo do inferno você possa ter ido. O Senhor te alcança, o Senhor traz você para perto, o Senhor alcança a tua alma, o Senhor alcança teu coração, o Senhor visita o teu espírito, Ele visita tuas demandas, porque não é esperar os problemas serem resolvidos para retornar, como muita gente fala. Não, é vir para a presença do jeito que estou e o meu Deus me ajuda a solucionar todas as coisas, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Nem as gente, é nada. Nem as mínimas coisas que você acha que pode mover com o teu braço, nem as mínimas situações que você acha que pode resolver com o teu diálogo. Você só vai piorar enquanto você não retornar à presença dele e pedir ajuda. Deus nessa palavra. E eu quero retornar ainda em Salmo 73 semana que vem. Em nome de Jesus, para ainda discorrermos sobre esse assunto, porque tem muita coisa poderosa aqui dentro. E eu sei que Deus está falando comigo e está falando contigo aí agora. Não importa, é tempo de retornar. Não importa, é tempo de voltar. Ah, é que eu fiz, não, é tempo de voltar. Ah, é porque, não. Não deixe o adversário da tua alma te tirar da presença do Senhor. E aí você pode estar dizendo, irmã Fernanda, mas eu nunca saí, mas talvez você nunca esteve tão perto. Irmã Fernanda, mas eu nunca desviei, mas talvez você nunca foi tão íntimo dele. Asaf não estava desviado, mas ele disse que quase os seus pés caíram. Talvez tem gente no quase. Talvez tem gente que está na ponta, andando numa linha tênue, numa linha muito fina. E Deus está dizendo, é tempo, Oi, Amandarabassura, eu sinto Deus nessa palavra, porque eu posso até não ter saído, mas não quer dizer que eu estou perto. Eu posso até estar ainda no santuário, mas às vezes não perto de Deus. E Deus está dizendo, eu não te quero só no santuário, eu te quero pertinho de mim.
Eu não te quero só na porta, eu quero perto de mim. Para de andar nessa linha tênue. Para de andar com esse coração dobrado, de lá para cá. É tempo de tomar decisão. É tempo de voltar ao princípio do primeiro amor. É tempo de pedir perdão, de ser perdoado, de aceitar a paternidade, de aceitar essa identidade nova em Deus. Porque Ele te coloca o espelho, te faz enxergar quem você é, quem você tem sido, por onde tens andado. Mas a decisão, como nós falamos, é totalmente nossa. O Senhor não vai te pegar pela mão, amarra na força. Ele está dizendo, você precisa decidir e vir ao meu encontro, porque eu estou te esperando como sempre estive. Eu estou aqui. Orar contigo nesta manhã, pedir ao Espírito Santo que trabalhe no teu coração e diga, Deus, eu preciso do Senhor. Me dá coragem para tomar essa decisão que eu preciso tomar nesse tempo. Tem muita gente aqui, o Espírito Santo me fala. Tem muita gente aqui precisando tomar uma decisão, realinhar sua vida, reavaliar como está a sua alma. Ei, o Senhor te chama para mais perto. O Senhor te ama, o Senhor te chama e Ele está dizendo, tome a decisão. Porque não depende de mim, só depende de você, assim te diz o Senhor. Fale com Ele nesse momento. Ah, papai, nós queremos te adorar. Jesus, queremos declarar nessa manhã bendita o nosso amor pelo Senhor. Pai, perdoa a nossa inconstância, perdoa a nossa teimosia, perdoa todas as vezes que era para nós estarmos mais perto, mas decidimos ir para mais longe do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nos sustenta. Tu és o nosso amigo mais fiel, nos ajuda em nossas decisões, dirige os nossos passos. Pai, nós queremos suplicar ao Senhor, não afaste de nós a tua presença, como disse Davi, porque só sabe o que é estar sem a presença, aquele que já esteve distante de ti, Deus. Como disse Asaf, a quem tenho eu no céu, senão a ti, na terra que almejo mais do que o Senhor. Nós clamamos, nessa manhã pelo teu espírito de poder, espírito de coragem, espírito de ousadia. Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas, interpreta, intercede por nós diante do Pai, porque Tu és aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, todos aqueles que não estão conseguindo falar, Senhor, porque eles não conseguem expressar os seus sentimentos, que o Senhor interprete os seus corações, vasculhe a alma, fortaleça, Pai, os meus irmãos, e que nós possamos tomar decisões inteligentes e assertivas e de acordo com a Tua palavra, porque a Tua palavra é o norte, é a direção, é a bússola, é o sustento. Sim, Senhor, pela Tua palavra nós vivemos, nos movemos, existimos. Em nome de Jesus, sustenta o nosso coração, fortaleça-os, traga vitórias sobre eles, respostas de suas orações, que as bênçãos do Senhor se derramem sobre as suas casas, sobre seus filhos, sobre a sua família, de uma forma poderosa e sobrenatural. Eu ministro a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. É em nome de Jesus que nós clamamos nessa manhã, e nós cremos que o céu está aberto sobre nós, e que Deus já ouviu e já respondeu através da fé. Deus abençoe e te dê um final de semana próspero no Senhor. Eu profetizo que você vai viver o extraordinário por esses dias, porque o que não aconteceu em meses, em anos, Deus pode fazer de repente. Porque de repente o céu se abre, Deus se move e trabalha em nosso favor e manifesta a glória dele. Porque nada é impossível para Deus e tudo é possível àquele que crê. Deus abençoe, um final de semana abençoado para você e sua casa. E até o próximo Café com Gratidão.